Minha mãe me expulsa no Natal mesmo pagando tudo. No dia seguinte, vou embora em silêncio. Ela descobre tudo. Estou sentada no carro e olho para a casa da minha mãe. As portas estão fechadas, as cortinas fechadas. Não há movimento. No banco de trás há 2 malas e vários sacos com coisas. Tudo o que consegui juntar numa noite. O motor está desligado, o interior do carro está frio, mas não tenho pressa em ligar o carro. Apenas sento e olho para esta velha casa amarela, onde passei o último ano da minha vida. Ontem à noite, à mesa de Natal, a minha mãe deu uma dentada num pedaço de peru, mastigou, engoliu e disse: "Tens de ir embora." Simples assim, sem aviso, sem rodeios, simplesmente tens de ir embora. Coloquei o garfo no prato, limpei os lábios com um guardanapo e respondi com a mesma calma: "A sério? Eu pago a renda, as contas e a comida." A minha mãe não respondeu. Pegou num copo com água, tomou um gole e colocou-o de volta na mesa. O meu irmão mais novo, Vivi, estava sentado à minha frente e olhava fixamente para o prato, em silêncio. Eu esperei. Pensei que a minha mãe fosse explicar alguma coisa, dizer que estava a brincar, ou que estava de mau humor, ou que precisava de um tempo sozinha, alguma coisa. Mas ela simplesmente continuou a cortar o peru, colocando pedaços na boca e mastigando. Vivi não levantou os olhos. Levantei-me da mesa, fui para o meu quarto, fechei a porta e sentei-me na cama. O meu coração batia forte, não por causa da ofensa nem da dor, mas por causa da surpresa. Era a nossa primeira noite de Natal juntos em muitos anos. Comprei peru, batatas, molho, preparei tudo, pus à mesa, até preparei presentes para os dois. E a minha mãe, sem terminar o jantar, disse-me para ir embora. Deitei-me na cama e fiquei a olhar para o teto. Esperei que a minha mãe batesse a porta, entrasse, dissesse que tinha sido uma piada de mau gosto, mas ela não veio. Vive também não. Por volta da meia-noite, levantei-me, tirei as malas do armário e comecei a fazer as malas. Roupas, sapatos, documentos, cosméticos. Não todas as coisas, apenas o necessário. Não queria barulho, não queria cenas. Apenas arrumei as coisas e pensei: amanhã de manhã vou embora, sem despedidas, sem explicações, assim como ela me disse para ir embora, sem explicações. Agora são 9 da manhã do dia 26 de dezembro. Olho para sair na janela da cozinha, onde ontem havia luz acesa, onde estava a mesa de Natal, onde a minha mãe estava sentada a comer peru, sem olhar para mim. Agora está escuro lá. Provavelmente ela ainda está a dormir. Ou não está a dormir, mas simplesmente deitada na cama à espera que eu vá embora. Pego no telemóvel. A última mensagem da minha mãe foi há uma semana. Compra leite. Nada de que obrigada ou por favor. Apenas compra leite. Eu comprei. Como comprei tudo no último ano. Leite, pão, mantimentos, pagava as contas, o aluguer desta casa. Porque há um ano, quando eu não tinha para onde ir, a minha mãe disse: "Muda-te para cá, temporariamente." Eu mudei-me e comecei a pagar por tudo, temporariamente. Um ano é temporário? Há um ano eu morava com o meu namorado, Colton. Alugávamos um apartamento para nós dois, dividíamos todas as despesas igualmente, planejávamos economizar para comprar nossa própria casa. Tudo era estável, previsível, normal, até que uma manhã Colton não foi trabalhar e não voltou. Simplesmente não voltou. À noite liguei para ele. O telefone estava desligado. Escrevi. Não foi lido. No dia seguinte, a mesma coisa. Uma semana depois, percebi. Ele tinha desaparecido. Simplesmente desapareceu da minha vida. Sem explicações, sem despedidas, sem nada. Eu não podia pagar o aluguel sozinha. O meu salário de gerente de banco era suficiente para cobrir a maior parte do aluguel, mas não todo. Tentei encontrar um colega de quarto, mas não consegui. O senhorio não quis esperar. Tive que me mudar. Liguei para a minha mãe e contei a situação. A minha mãe disse: "Muda-te para cá. Eu e o Vivi temos um quarto livre, temporariamente, até te estabilizares." Mudei-me, agradeci,
Comecei a pagar o aluguer da casa, as contas, a comida. A minha mãe e o Vive não se opuseram. Pelo contrário, parecia que lhes convinha. A minha mãe trabalhava como assistente de dentista. O salário era baixo. A Vive, depois da faculdade, não conseguia encontrar um emprego que lhe agradasse. Tentou uma cafetaria, depois uma loja de roupa, depois um call center. Nada lhe servia. Passados alguns meses, ela desistiu de procurar e disse que estava à procura de si mesma. Eu não discuti, simplesmente paguei por tudo e segui em frente. 1 ano se passou. Eu me acostumei ao fato de morar na casa da minha mãe, de pagar por tudo, de Vive ficar o dia inteiro em casa e desenhar algo em um caderno, chamando isso de busca criativa. Acostumei-me ao facto de a minha mãe raramente agradecer, raramente perguntar como estou, mas sempre lembrar quando é preciso comprar mantimentos ou pagar as contas. Acostumei-me. Pensava que seria assim até eu juntar dinheiro para comprar a minha própria casa. Mas alguns meses, talvez 1 ano, depois eu iria embora e tudo voltaria ao normal. Mas ontem a minha mãe me disse para ir embora, sem aviso, sem motivo. Simplesmente disse: ligo o motor. O carro ruge, o aquecedor começa a funcionar. Já está claro lá fora, mas o céu está cinzento, nublado. Não há neve, mas está frio. Olho para a casa pela última vez. Penso, talvez ela saia agora. Dirá que foi um erro. Pedirá para eu ficar. Mas a porta não se abre. Ninguém sai. Engato a marcha e vou-me embora. A estrada está vazia, há poucos carros. Todos estão a celebrar em casa. Conduzo devagar, sem pressa. Não sei para onde ir. Não tenho apartamento, não tenho amigos onde possa passar alguns dias, só tenho trabalho e dinheiro na conta, o suficiente para alugar algo barato por 1 mês, talvez 2. Depois terei que pensar no que fazer. Dirijo pelas ruas que conheço de cor, passando por casas, pelo parque, pela loja onde ontem comprei um peru para a ceia de Natal. Penso em como preparei cuidadosamente essa ceia, como queria que tudo fosse perfeito, como esperava que finalmente passássemos a noite juntos, em família, sem tensão, sem silêncio, como a minha mãe se sentou à mesa e comeu peru, sem olhar para mim, como a Vive ficou em silêncio. Por que agora? Por que no Natal? O que mudou? Paro no semáforo vermelho. Olho para o semáforo e de repente percebo: não estou zangada, não estou ofendida. Não estou triste, estou apenas surpresa, porque não entendo. Durante 1 ano, paguei por tudo. Durante 1 ano, morei lá, sem criar problemas, sem discutir, apenas existindo ao lado deles. E de repente, a minha mãe me diz para ir embora, sem motivo, sem explicações. O semáforo fica verde, continuo a andar e logo chego a um pequeno motel nos arredores da cidade. Barato, mas limpo. Estaciono, pego as malas, entro na recepção. A administradora, uma senhora idosa de cabelos grisalhos, sorri. Bom dia, qual é o seu número? Aceno com a cabeça. Por alguns dias, enquanto procuro um apartamento. Ela acena com a cabeça, sem perguntar nada mais. Dá-me a chave, mostra-me onde fica o quarto. Entro num pequeno quarto com uma cama, uma mesa e uma televisão velha. Coloco as malas no chão, sento-me na cama, olho pela janela. Lá fora, o dia está cinzento, o estacionamento está vazio, a estrada está vazia. O telefone toca novamente. É a minha mãe. Olho para o ecrã e penso: o que ela quer dizer? Pedir desculpa? Explicar? Atendo o telefone. Sim, Lily. A voz da minha mãe está tensa. Onde estás? Saí. Como pediste. Pausa. Ouço-a respirar. Não pensei que fosses embora tão depressa. Fico em silêncio. Espero. Quero ouvir uma explicação. Qualquer uma. Lily, preciso de tempo, entendes? Só tempo. Tempo para quê? Outra pausa. Longa. Para assuntos pessoais. Preciso resolver algumas coisas. Sozinha. Aperto o telefone. Assuntos pessoais? Resolver sozinha? Paguei 1 ano pela vida dela, pela casa dela, pelas contas dela. E agora ela me diz que precisa de tempo para assuntos pessoais? Mãe,
Paguei tudo durante 1 ano, viveu lá durante 1 ano. Não pode simplesmente dizer-me saia, sem explicar por quê. Posso sim. A voz da minha mãe é fria. A casa é minha, Lily. Eu decido quem vive nela. Fico em silêncio. Não sei o que dizer. Ela tem razão. A casa é dela, mas eu paguei. Por tudo. Tudo bem, digo finalmente. Então me diga pelo menos uma coisa. Isso é para sempre ou temporário? Pausa. Ouço-a suspirar. Não sei, Lily. Não sei. Ela desliga o telefone. Fico sentada com o telefone na mão e olho para a tela. Não sei. Foi tudo o que ela disse. Não sei. Atiro o telefone para a cama e deito-me. Olho para o teto, penso. O que isso significa? Tempo para assuntos pessoais? Para resolver sozinha? O que ela está a esconder? Não há resposta. Mas agora tenho certeza de uma coisa. Algo está a acontecer. Algo que a minha mãe não quer falar. E eu vou descobrir o que é. A primeira semana no motel passa como num sonho. Acordo, vou para o trabalho, volto, vou dormir. Entretanto, procuro um apartamento. Algo barato, para que o dinheiro chegue pelo menos para alguns meses. Vejo anúncios na internet. Ligo, vou ver. Tudo é muito caro, está em péssimas condições. Ou fica em bairros onde é melhor não ir à noite. No trabalho, tento manter-me como sempre, calma, profissional. Processo pedidos de crédito, comunico com clientes, faço relatórios. Mas Marlow, minha colega da contabilidade, percebe que algo está errado. Ela é 14 anos mais velha do que eu, divorciada, cria 2 filhos sozinha. Ela tem aquele olhar que as mães têm para ver através das pessoas. Na quinta-feira, durante a pausa para o almoço, ela senta-se ao meu lado na cafetaria do banco. Você não parece bem, diz ela, colocando o seu tabuleiro à minha frente. Obrigada, respondo mexendo o café. De nada. A sério, Lily. O que aconteceu? Eu hesito, não gosto de falar sobre assuntos pessoais no trabalho, mas Marlow não desiste, ela espera. A minha mãe pediu-me para ir embora, digo finalmente. No Natal, ela simplesmente disse: Você precisa sair. Marlow levanta as sobrancelhas. Por quê? Não sei, ela disse que precisava de tempo para cuidar de assuntos pessoais. E quanto tempo você morou lá? 1 ano. E pagava tudo? Tudo. Aluguel, contas, comida. Marlow fica em silêncio, olhando para mim. Depois balança a cabeça. Há algo de errado aqui. Também acho, digo eu. Mas não sei o que é. Entraste em contato com ela? Ela não atende o telefone. Uma vez atendeu e disse que precisava de tempo. Nada mais. Marlow dá uma dentada no sanduíche. Mastiga. Pensa. E a irmã? Ela também mora lá? Vive. 23 anos. Também não responde às mensagens. Lê, mas fica em silêncio. Estranho, diz Marlow. Muito estranho. Talvez tenha acontecido alguma coisa com a sua mãe? Eu encolho os ombros. Não sei. Talvez. Mas a ideia ficou na minha cabeça. Alguém apareceu? A minha mãe não falou sobre nenhum homem nos últimos anos. Depois que o meu pai se foi, ela parou completamente de mencionar a sua vida pessoal. Trabalhava, cuidava de mim e da Vivi, e nada mais. Nenhum encontro, nenhuma conversa sobre ninguém. Nada. Mas e se a Marlo estiver certa? No dia seguinte, sexta-feira, ao sair do banco depois do trabalho, encontro por acaso a Joanne. Ela é amiga da minha mãe desde a minha adolescência. Trabalha numa agência de viagens do outro lado da rua do banco. A Joanne sempre foi faladora, sempre soube todas as novidades e rumores. Lily, ela chama, acenando com a mão. Como você cresceu? Eu sorrio com os dentes cerrados. Olá, Joanne. Ouvi dizer que você se mudou para a casa do seu namorado. Ela diz alegremente. A Cheryl estava tão orgulhosa quando contou. Disse que você finalmente arrumou a sua vida pessoal. Eu congelo. O quê? Bem, o teu namorado. A Cheryl disse que tu foste passar o Natal com ele. Estou tão feliz por ti. Eu fico em silêncio.
Não há nenhum namorado. A minha mãe mentiu a Joan. Por quê? Sim, digo finalmente. Obrigada. Joan sorri ainda mais, diz algo sobre como o tempo passa rápido e segue em frente. Fico parada, segurando a bolsa na mão e penso: por que a minha mãe mentiu? No sábado, vou ao supermercado comprar mantimentos. Estou na fila do caixa quando alguém toca no meu ombro. Eu me viro. É a Catherine, outra amiga da minha mãe. Elas fazem yoga juntas. Oi, Lily, ela diz. Como você está? Bem, respondo. E você? Também estou bem. Olha, como está a tua mãe? Não a vejo há muito tempo. Ela deixou de ir a yoga há algumas semanas. Está tudo bem? Não sei o que responder. Sim, está tudo bem. Provavelmente está apenas ocupada. E a Viv? Também a tenho visto pouco ultimamente. A Viv está a trabalhar, digo. Ela agora tem um emprego. A Catherine levanta as sobrancelhas, surpreendida. Ah, sério? Que notícia maravilhosa! Onde é que ela trabalha? Num hotel, digo, embora tenha ficado a saber disso por acaso, através de um colega. A Catherine sorri, diz algo sobre a Viv finalmente estar a amadurecer e vai para a sua caixa registradora. Fico ali com o cesto nas mãos e penso: a mãe não vai a yoga, a Viv trabalha num hotel. Por que é que elas não me dizem nada? À noite escrevo a Viv. Ouvi dizer que trabalhas num hotel. Por que é que não me disseste? A mensagem é lida em poucos minutos, mas não há resposta. Espero 1 hora, 2, nada, ligo-lhe. Ela desliga. Escrevo à minha mãe. Por que é que mentes às pessoas sobre mim? Também é lido. Também sem resposta. Atiro o telemóvel para as camas e sento-me, abraçando os joelhos com as mãos. O que se passa? Por que é que ambas me evitam? O que é que estão a esconder? Passa mais uma semana. Encontro um pequeno estúdio num prédio antigo. Barato, mas aceitável. Assino o contrato de arrendamento e mudo-me do motel. Desempacoto as minhas coisas, arrumo tudo nos seus lugares. Tento habituar-me ao novo espaço, ao silêncio, à solidão. No trabalho, Marlo pergunta se há novidades. Digo que não. Ela acena com a cabeça, não insiste, mas vejo compaixão nos seus olhos. Passa mais uma semana, habituo-me ao novo ritmo. Trabalho, estúdio, sono. Às vezes vejo televisão, leio um livro, tento não pensar na minha mãe e na Vivi. Mas os pensamentos voltam mesmo assim. Por quê? O que aconteceu? Por que eles não falam nada? Na quarta-feira à noite, saindo do banco depois do trabalho, vou para o estacionamento e de repente vejo um rosto familiar. O meu coração aperta. Colton. Ele está em frente ao café do outro lado da rua, de mãos dadas com uma mulher. Ao lado há um carrinho de bebê com uma criança pequena. Eles riem, parecem felizes, como uma família perfeita de um anúncio. Fico paralisada no lugar. Não consigo mexer-me, apenas olho. Colton é o mesmo, alto, cabelo escuro, com o mesmo sorriso. A mulher ao lado é mais nova do que eu, loira com um casaco colorido. A criança no carrinho dorme, enrolada num cobertor. Colton vira a cabeça e me vê. O sorriso desaparece, ele empalidece. A mulher percebe a reação dele, olha para mim, entende. O rosto dela fica rígido. Ela inclina-se para Colton, sussurra algo, pega o carrinho e entra na cafetaria. Deixa-nos sozinhos. Colton fica parado por alguns segundos, depois caminha lentamente em minha direção. Eu não me mexo, apenas espero. Lily, ele diz baixinho, parando a alguns passos de mim. Eu fico em silêncio, olho para ele. Eu sinto muito, ele diz. Eu deveria ter contado a você. Contado o quê? Pergunto calmamente. Ele abaixa o olhar. Sobre Amber, sobre o bebê, sobre tudo. Eu espero. Ele suspira, levanta os olhos. Há 1 ano, Amber escreveu-me, disse que estava grávida de mim. Nós separamos-nos 6 meses antes, mas o bebê era meu. Ela fez o teste, mostrou-mo. Eu não sabia o que fazer. Fiquei confuso, assustei-me. Eu ouço em silêncio. Ele continua. Amber disse que ia ter o bebê, que queria que eu estivesse por perto. Eu pensei em ti, em nós, na nossa vida. Mas o bebê, eu não podia simplesmente virar as costas.
Decidi que tinha de ficar com a Amber, pelo bem do bebê. E por isso simplesmente desapareceste, digo eu, sem palavras, sem explicações. Eu estava com medo, diz ele baixinho, medo de não conseguir te dizer a verdade, medo de não conseguir ir embora se te visse. Então simplesmente desapareci. Olho para ele e de repente percebo. Esse homem com quem eu vivia, que eu achava que conhecia, era um estranho. Ele desapareceu, deixando-me com um aluguer que eu não podia pagar, com uma vida que se desmoronava sem sequer explicar nada. E agora está diante de mim e diz que tinha medo. Foi um erro, diz ele. Eu não devia ter feito isso. Sinto muito. Dou um passo à frente. Ele olha para mim, espera. Levanto a mão e dou-lhe uma bofetada. Forte. Ele cambaleia, quase cai, agarra a bochecha. Olha para mim atordoado. Não digo nada, viro-me e vou para o carro. Ouço-o chamar por mim. Lily. Não me viro. Sento-me no carro, ligo o motor e vou embora. As minhas mãos tremem no volante. O meu coração bate forte. Conduzo pelas ruas sem olhar para onde vou. Simplesmente conduzo. Penso no Colton, sobre como ele desapareceu, sobre como esperei um mês esperando que ele voltasse, sobre como finalmente percebi que ele não voltaria, sobre como me mudei para a casa da minha mãe. Comecei a pagar por tudo, tentei me reerguer e ele, durante todo esse tempo, morou com Amber, com a criança, construiu uma nova família e nem sequer pensou em escrever, ligar, explicar pelo menos algumas palavras. Paro no semáforo vermelho, olho para o semáforo e de repente percebo: ninguém se importa comigo. Colton desapareceu sem explicações. A minha mãe expulsou-me sem explicações. Vive ignora-me. Todos decidem por mim, escondem coisas de mim, mentem para mim. Todos fazem o que querem, sem perguntar, sem explicar. E eu simplesmente fico calado, aceito, sigo em frente? Não, chega. O semáforo fica verde. Eu dou meia volta com o carro e vou para outra direção, para a casa da minha mãe. Agora mesmo, vou descobrir o que está a acontecer, mesmo que a minha mãe não queira falar. Vou descobrir por que é que ela me expulsou, por que é que o Vive está calado, o que é que eles estão a esconder. Conduzo depressa, apertando o volante. Lá fora está escuro, as ruas estão iluminadas por candeeiros. Chego à casa da minha mãe por volta das 8 da noite. Estaciono em frente, olho para a casa. A luz nas janelas, na sala, na cozinha. Mas o carro da minha mãe não está lá. Ele está sempre estacionado perto do portão, mas agora está vazio. Há alguém lá dentro. Saio do carro, atravesso a rua e vou até a casa. O meu coração bate forte. Aproximo-me da porta e olho pela janela da sala. Vejo uma silhueta masculina, alta, grisalha. Ele está de costas para essa janela, a falar com alguém que eu não vejo. Fico paralisado. Um homem na casa da minha mãe. Quem é ele? Fico em frente à velha casa amarela e olho pela janela da sala, onde agora, sob a luz suave da lâmpada, se move a silhueta de um homem. O meu coração bate tão forte que tenho medo que esse som possa escapar para fora. Eu hesito. Vale a pena entrar ou é melhor evitar esse passado doloroso, dar meia volta e ir embora? Mas o medo de suspirar de alívio sem saber o que vai acontecer vence. A minha mão procura, sozinha no bolso, a chave velha. Encontra a saliência familiar. Eu abro lentamente a porta. A casa está tão silenciosa que parece que a sala pode ouvir o meu coração a bater na garganta. O homem está de pé ao lado da mesa com uma moldura velha nas mãos, olhando atentamente para a fotografia. As suas costas curvadas lembram-me uma imagem da minha infância, quando ele me dava gelado na feira de verão, como me segurava pela mão quando eu tinha medo de entrar na escola pela primeira vez. Agora tudo isso parece uma história distante e um pouco inventada. Ele se vira, os nossos olhares se cruzam e eu literalmente paro de choque. Cabelos grisalhos, rugas se estendem como uma rede sob os olhos. O rosto está magro e envelhecido, mas algo familiar passa por essas feições. É o mesmo homem que tentei esquecer.
Aquele pai cujo nome eu silenciosamente risquei do formulário na coluna pai. Aquele Ray que uma noite simplesmente desapareceu da nossa vida. Lily, ele diz tão baixinho que é quase um sussurro. Não consigo responder, apenas olho, ficando em algum lugar entre o gelo e a onda de fogo. Tudo o que sinto é um grito interior. Como você pôde nos deixar? Como você pôde voltar assim? Ele dá um passo à frente e eu finalmente encontro minha voz entrecortada, rouca. 10 anos. Onde você esteve nesses 10 anos? Ray para, senta-se na ponta da cadeira e olha para baixo. Eu continuo em pé. Eu conto, se quiser saber tudo, diz ele. Podemos sentar-nos. Todo o meu corpo quer correr, fugir, não ouvir nada, mas a minha perna encontra sozinha o velho lugar no sofá. As minhas mãos apertam convulsivamente a almofada. Ele senta-se à minha frente. Entre nós há um silêncio que se poderia cortar com uma faca. Eu me confundi, ele finalmente diz. Há 10 anos atrás, quando você estava no ensino médio, eu perdia dinheiro no cassino, em apostas, em jogos idiotas online. Eu sempre achava que logo iria recuperar o dinheiro, ficaria rico, tiraria a minha família da pobreza. Pelo contrário, só me afundei ainda mais. O seu olhar fica confuso. Tive de pedir empréstimos, primeiro aos bancos, depois a uns tipos suspeitos. As dívidas aumentavam. Chamadas diárias, ameaças, promessas de vir a casa. Eu tinha medo, tremia de medo que um dia eles realmente aparecessem. Decidi, melhor desaparecer do que colocar todos vocês em risco. Disse a Cheryl que era a única maneira. Olho para ele através de uma fina névoa de absurdo. Simplesmente foste embora. E pronto. Apamam, mudei de nome, diz ele com a voz ainda mais baixa. Mudei-me para o Oregon. Trabalho físico pesado na construção civil, sem amigos, sem parentes, sem memórias, exceto fotos como esta. Ele mostra a moldura. Aí estão vocês com a Vivi no baloiço. Eu olhava para esta foto todas as noites. Acredita? Não respondo. As memórias daqueles dias surgem na minha mente como um vídeo antigo. O olhar angustiado da minha mãe, a falta de dinheiro para comida, o silêncio da noite quando ela escondia as lágrimas debaixo do cobertor e eu fingia estar a dormir. E por que? Pergunto. Não escreveu pelo menos uma vez, não ligou, não avisou. Depois que as dívidas desapareceram, ele suspira. Por muito tempo tive medo de que o retorno trouxesse riscos, e quando percebi que todas aquelas pessoas tinham esquecido ou se afastado, não sabia como voltar, como olhar nos seus olhos. Não saber como fazer não é uma solução, digo, e a minha voz endurece. Você decidiu por mim, pela Vivi, pela mamãe. Simplesmente desapareceu e, quando voltou, decidiu tudo sozinho novamente. O silêncio se torna amargo. Durante 10 anos, pensei que você tivesse morrido ou se esquecido de nós. Cresci sem ti. Todos perguntavam, como está o teu pai? E eu não tinha resposta. A mãe continuava a trabalhar como uma burra. A Vivi estava sozinha e eu simplesmente esperei. Depois, deixei de esperar. O Ray fica sentado com a cabeça baixa. Eu arrependia-me todos os dias, Lily, mas não conseguia encontrar forças para escrever, até que um conhecido do banco me disse que todas as dívidas antigas tinham sido perdoadas. Não vou inventar desculpas, simplesmente fiquei com medo. Olho à minha volta para a velha sala de estar. Tudo parece um pouco menor, mais sombrio. Nunca pensei que o regresso pudesse ser tão doloroso. A minha mãe sabe que estás aqui? Sim, ela está a trabalhar, turno da noite até às 10. Há quanto tempo ela sabe que voltaste? 1 mês. Fui ter com ela e pedi para conversarmos. Ela expulsou-me porque não sabia como me contar sobre ti. Ela queria proteger-te, diz ele. Pensei que, se algo desse errado, não seria envolvida, mas estava errada. Olho para ele com frieza. Decidir por mim não é proteção, é controlo. Ray fica em silêncio. Todos esses 10 anos da minha vida foram moldados em torno de uma perda. Hoje, essa perda chegou à minha casa e revelou-se um homem velho e cansado,
que se arrepende, mas não sabe como voltar para onde antes era necessário. Quantos sentimentos vivos eu queimei enquanto esperava, enquanto crescia sozinha. O que devo fazer agora? Eu entendo, não preciso de respostas dele, mas da minha mãe. Ela decidiu ficar em silêncio, decidiu me expulsar para pensar sobre tudo sozinha. No entanto, se durante 10 anos lidei com a dor sozinha, agora quero ouvir a verdade dela. Não como uma criança, mas como uma pessoa que tem o direito de conhecer o seu passado. Onde está a minha mãe agora? Pergunto. Na clínica dentária, na Maple Street. O turno termina às 10. Olho para o relógio. São 9h45. Ela não vai esperar. Digo e saio de casa. A rua está escura. O vento bate no meu rosto. Vou para o carro. A minha cabeça está a zumbir. O meu peito está vazio. Conduzo sem prestar atenção aos semáforos, às luzes, ao silêncio que normalmente acalma. Agora ele apenas realça como tudo está destruído. Conduzo para encontrar a minha mãe, para descobrir não sobre ele, mas sobre mim. Entro na clínica, todos os passos ecoam no corredor. Não há ninguém na recepção, há luz na copa. Abro a porta. A minha mãe está em pé ao lado da mesa, tira as luvas, reconhece-me e fica paralisada. Fico parada na porta. Eu vi-o, digo, e a minha voz parece minha, mas é estranha. Vi o meu pai. A minha mãe olha, não diz nada. Por quê? Pergunto. Por que não me contaste? Ela senta-se lentamente numa cadeira ao lado da mesa. O silêncio entre nós é como ar frio. Eu tinha medo, diz ela. Não sabia o que dizer. Quando ele voltou, parecia que o tempo tinha parado. Eu odiava-o, mas vi que ele não era mais o mesmo. Envelhecido, encurvado, com dor em cada movimento. Fico em silêncio. As palavras são pesadas como pedras. Pensei que, se soubesses, tudo se desmoronaria. Acredito que és forte, mas não queria causar-te mais dor. Isso não é uma decisão, mãe, digo eu. Eu tinha o direito de saber. Tinha de decidir por mim mesma se queria vê-lo ou não. A minha mãe enxuga uma lágrima do olho. A sua voz é baixa. Tinha medo de fazer uma escolha entre ele e ti. Tinha medo que, se ele voltasse, tu me odiarias por lhe ter dado uma oportunidade. E se não lhe desse, iria arrepender-me para o resto da vida. Olho para as suas mãos, enrugadas, secas, calejadas pelo trabalho e pelas preocupações. E pensaste que, quando decides por alguém, não estás a salvar, estás a roubar a escolha? Ela acena suavemente com a cabeça. Eu nunca quis magoar-te, Lily. Só tinha medo de chegar a um ponto em que nada pudesse ser consertado. Inclino-me um pouco para a frente, olhando nos seus olhos. Eu posso decidir sozinha o que fazer. Dói, mas eu tenho esse direito. Ficamos sentadas em silêncio, duas mulheres que lutaram durante décadas contra um homem e a sua sombra. Levanto-me e caminho lentamente para a saída. Ainda o amas? Pergunto, parada na porta. A minha mãe fica em silêncio, depois diz baixinho: Não sei, só quero ter a chance de entender o que sinto, e para isso preciso de ti, da verdade, mesmo que ela doa. Saio para a rua à noite. O vento está frio, os sons da cidade são abafados. Respiro fundo, conto os passos para não desmoronar. Na esquina perto da clínica, vejo Vivi. Ela está debaixo de um poste de luz, nervosamente girando algo na mão. Ela me vê e se aproxima. A mãe disse: Tu sabes. Eu sei, digo eu. Podemos conversar? Ela pergunta. Olho para essa minha irmã. Nos seus olhos vejo medo e esperança. Não tenho resposta. Talvez amanhã eu descubra como é, quando a escolha nunca foi tua, mas agora tudo depende apenas de ti. O capítulo termina assim. Noite, duas irmãs, um pai estranho, decisões estranhas. Mas um dia desconhecido que ainda pode mudar tudo. Eu e Vivi entramos no carro. Ligo o motor, ligo o aquecedor. Está frio no interior do carro, está escuro lá fora. Vivi fica em silêncio, olhando para nossa frente. Eu também não sei o que dizer, simplesmente conduzo. As ruas estão quase vazias, os candeeiros brilham com uma luz amarela fraca, aqui e ali passa um carro solitário. Aperto o volante,
Tento não pensar no que acabou de acontecer, no pai, na mãe, em tudo o que se desmoronou numa noite. Para onde? Pergunta Vivi baixinho. Há um café na Broadway Street. Funciona até às 2 da manhã. Ela acena com a cabeça. Seguimos em silêncio, apenas com o zumbido do motor e o barulho da rua pelas janelas. Olho para a estrada, mas só tenho um pensamento na cabeça. A minha irmã sabia e calou-se. Várias vezes dou por mim a apertar os maxilares com tanta força que me dói a têmpora. O café é pequeno, acolhedor, com iluminação suave e cheiro a café acabado de fazer. Está quase vazio. 2 estudantes com os seus portáteis num canto, um senhor idoso com um jornal junto à janela. Sentamo-nos numa mesa afastada de todos, num canto escuro junto à estante de livros. Pedimos café. A empregada, uma jovem com mechas rosa brilhantes no cabelo, traz 2 chávenas, coloca-as na mesa e vai-se embora sem demora. Ficamos sentadas em silêncio por alguns minutos, apenas olhando para o café que fumega nas chávenas. Quando soubeste sobre o pai? Pergunto finalmente, sem olhar para Vivi. Vivi suspira, envolve a chávena com as mãos, como se procurasse calor nela. Há 1 semana, talvez um pouco mais. Eu espero, sem pressionar. Sei que ela vai contar. Só precisa de tempo para organizar os pensamentos. A Vivi é sempre assim. Precisa de tempo para formular as palavras. A minha mãe também me expulsou, diz ela finalmente com uma voz baixa, quase um sussurro. Pouco depois de ti. Talvez 1 semana depois. Disse que precisava de espaço, que tinha de resolver algumas coisas sozinha. Não percebi, mas não discuti. Simplesmente arrumei as minhas coisas e fui embora. Ela faz uma pausa, toma um gole de café, faz uma careta. Está quente. Arranjei um emprego num hotel, na recepção, turnos noturnos. Aluguei um quarto com uma amiga nos arredores. Mas de vez em quando ia à casa da minha mãe, pegava as coisas que tinham ficado para trás, roupas, livros, pequenas coisas. Eu ouço, apertando a chávena. Ele continua. Um dia cheguei sem avisar, queria pegar a coluna de som do meu quarto. Velha, mas funcionava bem, e no novo apartamento não havia nada. Abri a porta com a chave, entrei e ouvi vozes. A de um homem e a da minha mãe. Pensei que fosse algum conhecido, um técnico, talvez um vizinho. Entrei na cozinha e vi-o. Ela para, olha para mim. No início, não o reconheci. Pensei que fosse algum homem da minha mãe, talvez alguém do trabalho. Então ele se virou e eu percebi. Era o meu pai. Envelhecido, grisalho, magro, mas era ele. Aperto a chávena com mais força. Sinto a cerâmica quente a queimar as minhas mãos, mas não a solto. A minha mãe saiu da cozinha, viu-me e assustou-se. Vi isso no rosto dela. Ela disse: Vive, eu queria ser eu a contar-te. Não sabia o que dizer. Fiquei ali parada, olhando para ele. Ele também ficou em silêncio. Então a minha mãe pediu-me para sentar. Serviu chá e contou tudo. Que ele tinha voltado, que queria corrigir os erros, que ela não sabia o que fazer. E tu concordaste em ficar calada? Pergunto com uma voz fria, estranha até para mim. Vive baixa o olhar, olha para o café. A minha mãe pediu, disse que tu ainda não estavas pronta, que se soubesses agora farias um escândalo, e ela ainda não tinha se decidido. Não sabia se queria dar uma chance a ele ou não. Eu hesitei, Lily, realmente hesitei, mas concordei, não sabia o que fazer. A minha mãe parecia tão perdida, tão fraca, e ele parecia velho e cansado. Fico em silêncio, deixo-a continuar a falar. Não sentia raiva nem alegria, Lili. Apenas olhava para um homem estranho. Quase não me lembro dele. Tinha 13 anos quando ele se foi. Lembro-me de fragmentos, como ele me levava ao parque para andar no balouço, como comprava gelados na banca perto da escola, como lia contos antes de dormir. Mas tudo isso é vago, indistinto, como um sonho. Para mim, ele não é meu pai. Ele é um estranho do passado da minha mãe. Eu entendo isso. Eu era criança quando ele desapareceu. Eu era mais velha, tinha 17 anos. Lembro-me de tudo com mais clareza.
Lembro-me de esperar perto da janela quando ele se atrasava do trabalho. Lembro-me de esperar que ele tivesse apenas viajado a trabalho e voltasse em uma semana, em um mês. Lembro-me de finalmente parar de esperar. Então decidi dar um tempo à minha mãe, pensando que algo se resolveria, diz Vivi baixinho, olhando para mim. Não sabia o que mais fazer. Lamento ter ficado calada. Aceno com a cabeça. Não estou zangada com ela, compreendo. Mas mesmo assim dói. Dói porque ela sabia e eu não, porque não me deram escolha. E tu queres que ele fique? Pergunto, soltando a chávena, esfregando as mãos, marcas vermelhas da cerâmica quente. Vive encolhe os ombros, sorri tristemente. Não sei. Se a minha mãe quiser que ela tente. Mas eu não sinto nada por ele. Que resolvam isso em Santa Bárbara, sem mim. Não quero fazer parte desse drama. Sorrio através da dor. Típico da Vivi. Sempre afastada dos conflitos, sempre na sombra, sempre observadora, nunca participante. E tu? Ela pergunta, inclinando-se um pouco para a frente. O que sentes? Fico em silêncio por um longo tempo, olhando para o café que já está a arrefecer, para a superfície escura com um leve brilho de luz. Então, dor, raiva, confusão. Eu lembro-me dele, Vivi. Lembro-me de como esperei. Como pensei que ele voltaria. Como no final parei de esperar e comecei a seguir em frente. E agora ele está aqui e eu não sei se consigo perdoar. Nem mesmo a ele, a minha mãe, por ter decidido por mim, por ter escondido, por ter roubado a minha escolha. Vive a cena com a cabeça, compreende? Ficamos sentadas em silêncio por mais alguns minutos. Bebemos café, olhamos para o nada. Ela realmente o amava? Diz Vivi baixinho, quebrando o silêncio. Tentou esquecê-lo por 10 anos, mas quando o viu, algo nela se abrandou. Ela disse-me: não sei se posso confiar nele, mas quero tentar. Quero saber se ele realmente mudou. Não posso julgá-la por isso. Também não posso julgar. A minha mãe tem direito aos seus próprios sentimentos, às suas próprias escolhas. Mas ela devia ter me contado, dar-me a escolha. Também não a julgo, digo eu. Mas ela devia ter me contado, dar-me a escolha. Não sou criança, tenho 27 anos. Vive a cena, concorda. Acabamos o café. Pago por nós dois. A empregada traz o troco, deixo gorjeta. Saímos para a rua. Está frio, o vento bate no rosto. Vive está com frio, encolhe-se no casaco. Acompanho-a até ao apartamento. Um pequeno prédio nos arredores, paredes de tijolos antigos, tinta descascada nas portas. Ela sai do carro, inclina-se para a janela. O que vais fazer agora? Não sei, digo honestamente. Ela acena com a cabeça, compreende. Ela caminha até a entrada do prédio, vira-se e acena com a mão. Aceno de volta, vejo-a desaparecer na escada escura e depois vou para casa. O dia seguinte passa no trabalho. Tento não pensar no dia anterior, mas os pensamentos voltam mesmo assim. Pai, mãe, Vive. Tudo se quebrou e se misturou, e eu não sei como juntar tudo de volta, se é que isso é possível. À noite, quando já estou a deitar-me, o telefone toca. Mãe. Hesito, olho para o ecrã, onde o nome dela brilha. Atendo o telefone. Sim, Lily. A voz da minha mãe está baixa, tensa, cansada. Podemos conversar? Todos juntos. Tu, eu, Vivi e Ray, para não esconder mais nada, para que tudo seja honesto. Fico em silêncio. Parte de mim quer recusar, dizer não, desligar o telefone e esquecer. Mas a outra parte, aquela que quer respostas, que quer entender, diz sim. Quando? Pergunto. Amanhã à noite, na minha casa, às 7, por favor. Está bem. Desligo o telefone. Deitada no escuro, olho para o teto, onde as sombras dos candeeiros da rua desenham figuras estranhas. Amanhã vamos todos nos encontrar. Vamos conversar, sem mentiras, sem segredos, honestamente. Estou pronta para isso? Não sei. No dia seguinte vou à casa da minha mãe às 7 da noite. Estaciono perto do portão, saio do carro. O meu coração bate tão forte que parece que o mundo inteiro ouve. Caminho lentamente até a porta. Cada passo é difícil.
toco a campainha. A minha mãe abre quase imediatamente. Parece cansada, com marcas de insônia sob os olhos, o cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado. Entra, diz ela baixinho, recuando. Entro. Vivi já está na sala, sentada no sofá, olhando para o chão com as mãos apertadas nos joelhos. Ray está de pé perto da janela, de costas para a sala, olhando para o quintal escuro. Ele se vira quando eu entro. Os nossos olhares se encontram. Ele acena com a cabeça. Eu não respondo. A minha mãe vai para uma cozinha e diz: Vamos sentar-nos à mesa. É mais confortável conversar lá. Todos vamos para a cozinha. Sentamo-nos à velha mesa de madeira. A mãe de um lado, o Ray ao lado dela. Eu e a Viv em frente. O silêncio é tão denso que parece ter peso, ter cor, cinzento, pesado, sufocante. Sou a primeira a quebrá-lo. Está bem, vamos conversar, sem mentiras, sem segredos, tudo com sinceridade. A minha mãe acena com a cabeça, respira fundo, aperta as mãos sobre a mesa. Quando o Ray voltou há 1 mês, eu o expulsei. Disse que não queria vê-lo, que 10 anos se passaram, que eu o odeio, que ele não tem o direito de voltar. Ela faz uma pausa, olha para as suas mãos, enrugadas, secas, calejadas pelo trabalho. Mas ele continuou a aparecer. Escrevia, ligava, esperava na clínica depois do trabalho, dizia que tinha mudado, que queria corrigir os erros, que se arrependia todos os dias, há 10 anos. Eu não acreditava, achava que ele estava a mentir, que queria algo de mim, mas ele não desistiu. E eu comecei a sair com ele, com cuidado, sem confiar, mas ouvindo. A minha mãe olha para mim, com lágrimas nos olhos. Eu vi que ele realmente envelheceu, que ele se arrependeu, que ele não era mais o mesmo de 10 anos atrás, e eu não sabia o que fazer. Tinha medo de vos contar, porque não queria que sentissem pressão para escolher por mim. Não queria que pensassem que vos traí ao escolhê-lo, por isso mandei-vos embora, para resolver sozinha, sem vocês. Olho para ela friamente, sem emoção. Isso foi errado. Não somos crianças. Tenho 27 anos. O Vivi tem 23. Tínhamos o direito de saber. Tínhamos o direito de decidir por nós mesmos se queríamos vê-lo ou não. A mãe acena com a cabeça. Lágrimas escorrem pelo rosto. Eu sei. Eu errei. Eu simplesmente fiquei confusa e não sabia o que fazer. Tinha medo de perder vocês, medo de perder ele, medo de fazer a escolha errada. Ray toma a palavra. A sua voz é baixa, mas firme, sem tremor. Não estou a pedir perdão. Sei que não mereço, mas quero dizer uma coisa. Não voltei porque era fácil ou conveniente para mim. Voltei porque vivi 10 anos com uma culpa que me consumia por dentro. Todos os dias pensava em ti, em como vivias sem mim, se me odiavas. Quero tentar corrigir pelo menos alguma coisa. Se não queres ver-me, eu aceito. Mas se me derem uma oportunidade, farei tudo para provar que mudei. Olho para ele. Vejo sinceridade nos seus olhos. Ele não é hipócrita. Ele realmente se arrepende. Mas será que isso é suficiente? Tu abandonaste-nos. Digo baixinho, cada palavra pesada. 10 anos. Tu podias ter escrito, ligado, explicado, mas simplesmente desapareceste. Deixaste a minha mãe sozinha com 2 filhas, sem dinheiro, sem apoio. Eu tinha medo, diz ele com a voz embargada. Medo de trazer perigo, que as pessoas a quem devo dinheiro viessem atrás de vocês. Mas quando as dívidas foram pagas, tive medo de outra coisa. Que vocês me odiassem, que não quisessem me ver, que eu tivesse perdido vocês para sempre. Você não nos deu escolha, digo, assim como a mãe não me deu escolha agora. Silêncio, a mãe chora baixinho, enxugando as lágrimas com a manga. Ray olha para uma mesa. Viv se senta em silêncio, sem se mexer. Levanto-me, vou até a janela, olho para o pátio escuro, onde apenas um poste de luz brilha com uma luz fraca. Não sei se posso perdoar, digo sem me virar. Não sei se quero que fiques, mas sei uma coisa, essa decisão não é minha, é da minha mãe. E se ela quer dar-te uma oportunidade, não posso e não vou impedir, mas também não vou apoiar, não agora. Viro-me, olho para todos eles, para a minha mãe.
que chora, para o Ray, que está sentado com a cabeça baixa, para a Vivi, que olha para mim. Tenho direito ao meu tempo, à minha dor, à minha escolha, e agora escolho a distância de todos vocês. A minha mãe olha para mim através das lágrimas, a voz trêmula. Tu não queres comunicar conosco? Quero, digo eu, mas nos meus termos. Quando estiver pronta, quando conseguir confiar novamente, vou até a porta. Vivi se levanta. Lily, espere. Eu paro. Ela se aproxima, me abraça com força e sussurra. Obrigada pela honestidade, por ter dito a verdade. Eu a abraço em resposta. Sinto como ela treme. Então a solto, saio de casa, sem olhar para trás. Sento-me no carro e vou para casa. Na minha cabeça, há silêncio. Não é vazio, é silêncio. Um silêncio calmo e puro. Fiz uma escolha, a minha escolha, e agora vivo com ela. Em casa, deito-me na cama e olho para o teto, onde as sombras desenham figuras familiares. Penso, e agora? Como continuar a viver? Será que algum dia voltarei para eles? Será que conseguirei perdoar? Não sei, mas sei uma coisa: sou livre. Pela primeira vez em muitos meses, sou livre para escolher por mim mesma. O primeiro mês após o encontro passa num silêncio estranho. Vivo no meu estúdio, trabalho, volto para casa, preparo o jantar, vejo televisão, tudo como sempre, mas diferente. Ligo para a minha mãe uma vez por semana, brevemente, com cuidado. Como estás? Bem, e tu? Também bem. Nada pessoal, nada profundo. Apenas duas mulheres que tentam encontrar um entendimento comum depois de tudo ter acabado. Vejo a Vivi com mais frequência. Uma vez por semana, vamos tomar café na mesma cafetaria noturna na Broadway Street. Conversamos sobre o trabalho, ela conta sobre hóspedes estranhos no hotel, eu conto sobre clientes difíceis no banco. Não falamos sobre Ray, mas uma vez Vivi menciona. Ele encontrou um emprego num armazém. É um trabalho físico pesado, mas pagam bem. Aceno com a cabeça, sem comentar. Vivi continua. Alugou um pequeno apartamento nos arredores. Mora sozinho. Visita a mãe 2 vezes por semana. Conversam, passeiam no parque. A mãe diz que, aos poucos, a confiança está a voltar. Mas é um processo lento. Eu entendo, digo, e realmente entendo. A confiança não volta em um mês. É preciso tempo. O segundo mês começa com um telefonema inesperado da mãe. Ela liga à noite quando já estou a ir dormir. Lily, podemos nos encontrar? Só nós duas, sem Ray, sem Viv, só para conversar. Eu hesito, parte de mim quer recusar, mas a outra parte, aquela que quer entender, diz sim. Tudo bem, quando? Amanhã à noite, há um restaurante tranquilo na Elm Street, às 7. Estarei lá. Na noite seguinte vou ao restaurante. É um pequeno restaurante italiano com luzes quentes e cheiro de alho e manjericão. A minha mãe já está sentada à mesa perto da janela, olhando para essa rua. Ela me vê e sorri cautelosamente. Sento-me à sua frente. Obrigada por ter vindo, diz ela baixinho. De nada. Pedimos a comida. Macarrão para ela, salada para mim. Ficamos em silêncio nos primeiros minutos. Então a minha mãe fala: quero que saiba, o Ray mudou mesmo. Ele não mente, não pede empréstimos, trabalha honestamente, chega quando promete, liga se vai se atrasar. Ele é diferente do que era há 10 anos. Eu ouço, como a salada. A minha mãe continua. Não sei se algum dia conseguirei confiar plenamente nele, mas quero tentar. Não por ele, por mim, para não viver com a pergunta: e se? Coloco o garfo na mesa e olho para ela. Se queres dar-lhe uma oportunidade, vai em frente. A escolha é tua, mãe. É a tua vida. Mas lembre-se, sua escolha é sua responsabilidade. Se ele desaparecer novamente, não espere que eu venha te socorrer. A minha mãe acena com a cabeça. Os olhos se enchem de lágrimas. Eu entendo. Obrigada por ter sido sincera. Não quero que você se sinta pressionada. Só quero que saibas que estou a tentar. Acabamos de beber o café e nos separamos. Nos abraçamos para nos despedir, brevemente, com cuidado. Não é uma cura, mas é um passo à frente.
Mais uma semana depois, no sábado à noite, o telefone toca. É o Vive. A voz dele está em pânico. Lily, vem para a casa da mamãe, rápido. Há uns tipos aqui. Estão a ameaçar. O meu coração aperta. Pego nas chaves, corro para o carro, vou a caminho. Excedo a velocidade, sem prestar atenção aos semáforos. Chego à casa da minha mãe em 15 minutos. Há 2 homens à porta, com cerca de 35 anos, um alto, com cabelo curto, o outro é atarracado, com uma tatuagem no pescoço. Ambos parecem agressivos. Ray está na varanda, a minha mãe atrás dele, pálida. Vivi está ao lado, segurando o telefone na mão. Saio do carro e vou rapidamente até ele. O que está a acontecer? O homem alto se vira e me olha com desdém. Vocês são parentes de Reynold Creswell? Eu sou a filha dele. O que vocês querem? O nosso pai, Lenny Morgan, morreu há 2 anos. Este idiota, ele aponta o dedo para Ray, deve-lhe $15.000. Viemos cobrar a dívida, com juros de 10 anos, 25 mil. Sinto um frio por dentro. 25 mil. Ray diz baixinho, com a voz trêmula. Lenny morreu? Eu não sabia. Pensei que todas as dívidas tivessem sido pagas. O homem atarracado responde friamente. Agora a dívida é nossa. Queremos o dinheiro de volta. Tem 2 semanas, caso contrário voltaremos. E não será bonito. A mãe chora baixinho, agarrada a Ray. Eu cerro os punhos, tentando manter a calma. Deem-nos 1 mês, vamos juntar o dinheiro. O homem alto resmunga. 2 semanas, nem um dia a mais. Caso contrário, começaremos pela casa, depois do carro, depois ele não termina, mas a ameaça é clara. Eles se viram, vão para o carro, uma velha picape preta. Partem com o barulho do motor. Ficamos todos na varanda, sem nos mexer. Entrem, diz a mãe baixinho. Entramos, sentamo-nos na cozinha. A mãe faz chá, mas as mãos tremem tanto que eu pego a chaleira dela, sirvo para todos. Sentamo-nos à mesa. Ray segura-se a cabeça, olha para essa mesa. Eu pensava que todas as dívidas estavam pagas, diz ele com voz rouca. Não sabia que Lenny tinha morrido, que a dívida tinha passado para os filhos. Verifiquei através de conhecidos. Disseram-me que todos os antigos credores tinham morrido ou esquecido, mas estes... Ele não termina. Pergunto friamente. 25 mil em 2 semanas. Onde vais arranjar? Ray levanta os olhos, olha para mim. Vou vender o carro. Vou pedir um adiantamento no trabalho. Vou pedir emprestado onde puder. Mas não vou envolver-vos nisto. A dívida é minha. O problema é meu. A mãe coloca a mão no ombro dele. Eu ajudo. Vou pedir um empréstimo ao banco. Ray vira-se bruscamente para ela. Não, Cheryl, não. Não vou deixar que pagues pelos meus erros. Nunca. Olho para ele e vejo algo que não tinha visto antes. Ele realmente não foge, não está sozinho à procura de caminhos fáceis. Está a assumir a responsabilidade. Diz baixinho. Tenho poupanças. 5 mil. Posso emprestar-te, mas vais devolver cada centavo. Ray olha para mim atordoado. Lily, não posso. Podes, mas é uma dívida, não é um presente. É uma dívida. Ele acena lentamente com a cabeça. Eu devolvo, prometo. Vive também diz. Tenho 2 mil na conta, também empresto, nas mesmas condições. No total, 7 mil. Ray olha para nós dois com lágrimas nos olhos. Obrigado, eu não mereço. Não mereces? Interrompo eu. Mas não estamos a fazer isto por ti, é pela tua mãe, para que ela não tenha de pedir um empréstimo. Ray acena com a cabeça e limpa os olhos com a manga. Vou juntar os restantes 18 mil sozinho, de alguma forma. Em 2 semanas, passa uma semana. Ligo ao Ray todos os dias, para perguntar quanto ele juntou. Ele diz, vendi o carro por 8 mil, recebi um adiantamento no trabalho de 3 mil, pedi emprestado mais 2 mil aos colegas. No total, 13 mil. Com os meus 5 mil e os 2 mil da Vivi, são 20 mil. Ainda faltam 5 mil. Ele está desesperado. Procura um trabalho extra, tenta vender tudo o que tem. Sábado de manhã. Estou sentado na cozinha, a beber café, a ver televisão, notícias.
De repente, vejo um rosto familiar no ecrã, um homem alto com uma tatuagem. O repórter diz: 2 homens foram presos ontem à noite por extorsão, chantagem e roubo. Os irmãos David e Marcus Morgan exigiram dinheiro a várias famílias, ameaçando-as com violência. A polícia deteve-os após queixas de várias vítimas. Eles podem pegar até 10 anos de prisão. Não consigo acreditar. Pego o telefone e ligo para a minha mãe. Mãe, ligue as notícias. Agora, urgentemente. O quê? Lily, o que aconteceu? Apenas liga. Ouço-a a chamar o Ray. 1 minuto depois, ela pega novamente no telefone. Meu Deus, são eles. Sim, foram presos. Vou para a casa da minha mãe. Todos estão sentados em frente à televisão a ver a repetição das notícias. O repórter diz: os irmãos Morgan tentaram assumir os negócios ilegais do pai, mas não conseguiram. Eles ameaçaram várias famílias, exigiram dinheiro, agrediram pessoas. A polícia reuniu provas suficientes para prendê-los. Ray está sentado no sofá, segurando a cabeça. Ele diz baixinho: a dívida desapareceu, simplesmente assim, como se nunca tivesse existido. A mãe chora, mas agora é de alívio. Vive a abraça. Fico de lado, olhando para eles. Sinto uma estranha mistura de alívio e confusão. Tudo acabou, mas de forma tão inesperada. Ray olha para mim. Lily, vou devolver o dinheiro a ti e ao Viv, agora mesmo. Dos 20 mil que eu juntei, não tivemos tempo de gastar nada. Ele vai até o quarto e volta com um envelope. Pega o dinheiro, conta 5 mil e me entrega. Depois, 2 mil para o Viv. Aqui está, o vosso dinheiro. Não quero ficar em dívida para convosco. Pego no dinheiro e olho para ele. Obrigada por não ter fugido. Ray sorri tristemente. Não vou fugir mais, Lily. Nunca mais. Aceno com a cabeça. Pela primeira vez em todo este tempo, acredito nele. Não totalmente, mas acredito. Passam-se mais 3 meses. A vida entra num novo ritmo. A minha mãe e o Ray encontram-se oficialmente. Vão ao cinema, passeiam, jantam juntos. Lentamente, cautelosamente, recuperam a confiança. O Viv mantém-se à margem, mas de vez em quando vem aos jantares em família. Não por causa do Ray, mas por causa da minha mãe. Eu encontro-me com o Ray uma vez por mês. Vamos ao parque, sentamo-nos num banco perto do rio e conversamos. Ele fala sobre o trabalho, sobre como está a viver. Eu falo sobre o meu, aos poucos. Estamos a nos conhecer de novo. Não como pai e filha, mas como 2 pessoas que tentam se entender. Um dia, enquanto estamos sentados no parque, Ray diz: obrigado por me dar uma oportunidade. Olho para ele. Obrigada por ter ficado desta vez. Ele sorri. Não vou fugir, nunca mais. Sorrio cautelosamente. Veremos, mas estou pronta para acreditar. Hoje é sábado, a minha mãe convidou todos para jantar. Vou para a casa dela às 7 da noite. Estaciono perto do portão, entro. A cozinha cheira a frango frito e batata assada. A minha mãe está ao fogão, o Ray está a pôr a mesa. O Viv já está sentado, a ver o telemóvel. Olá, digo eu. Todos se viram e sorriem. Olá, Lily, diz a minha mãe. Senta-te. Está quase tudo pronto. Sento-me à mesa. O Ray coloca os pratos, o Viv serve água nos copos. A minha mãe traz o frango e coloca-o na mesa. Todos nos sentamos. A minha mãe diz: vamos rezar. Damos as mãos. Eu seguro a mão da minha mãe de um lado, o Viv do outro. A minha mãe diz baixinho: obrigada por esta comida, por esta família, por estarmos juntos. Soltamos as mãos. Começamos a comer. Conversamos sobre coisas triviais. Sobre o trabalho, sobre o tempo, sobre as notícias. Nada profundo, nada pesado. Apenas a família à mesa. Olho para eles, para a mãe, que sorri, para o Ray, que coloca cuidadosamente a comida no prato, para a Viv, que conta algo sobre o hotel. E penso, não somos uma família perfeita, não estamos completamente curados, mas estamos juntos, passamos pela dor, pela ameaça, pelo medo e ficamos. Não porque tudo seja fácil, mas porque escolhemos uns aos outros. Isto não é um conto de fadas, é a realidade. E eu aceito-a. Sorrio.
Lá fora está a escurecer, mas dentro de casa há luz, calor, vida, e isso é suficiente.